claramente a favor. Não tem por que ter esse benefício. Claramente é benefício. De novo, beneficia quem tem o fundo exclusivo fechado. Quem tem o fundo exclusivo fechado não é a grande maioria da população. Então, claramente, é mais dos exemplos de regressividade tributária. Previdência, nós ainda estamos trabalhando, mas com certeza é muito mais positiva que essa segunda proposta que se tentou agora fazer. E, aliás, um dos pontos que o Alckmin sempre insistiu desde a partida, que o governo Temer deveria ter feito reforma da Previdência antes do teto de gastos. Com o argumento de que, se quiser cortar, você corta. Não precisa ir para o teto. É a parte que tem que usar o capital político para fazer a Previdência, que é crítica. E não é crítica só para a União, não. É crítica para estados e municípios também. A grande vantagem da União começar é que você dá o exemplo, né? Mas o ideal mesmo seria algo que fazer, se estados e municípios se juntassem o esforço e fazer uma única reforma da Previdência válida para todos, né? Mas certamente é um tema crítico. Com relação à proposta de valor adicionado, sim, eu gosto muito da proposta do Bernardo Api. A reforma tributária é muito mais do que isso, né? Que envolve regressividade tributária, envolve inúmeras distorções, mudanças de alíquota, ir na direção de simplificar impostos e ter mais justiça social na tributação. Então, envolve muito mais coisa do que ter um imposto de valor adicionado. Mas ir na direção do imposto de valor adicionado tem ganho de eficiência, porque libera a energia social no preenchimento e nos litígios tributários associados a essa parafernália de impostos, sem afetar o total arrecadado. Eu queria aproveitar e fazer 2 comentários aqui. É óbvio que o ideal é ter menos taxação. Entende? Infelizmente, com a nossa situação fiscal, seria irresponsável dizer, olha, eu vou baixar a carga tributária. Adoraria chegar aqui para vocês e falar isso, porque eu sei que teria um efeito benéfico sobre a economia extraordinário. E seria uma plataforma ultra popular. Ninguém seria contra. Mas seria irresponsável. Porque o Brasil, com o déficit atual, então o déficit, tem vários jeitos de medir o déficit, mas o déficit recorrente, sem recursos extraordinários, digamos assim, cada ordem de quase 3% do PIB. Então, o esforço para zerar já é grande, para ter algum superávit maior ainda. Não dá para você ter uma carga tributária mais baixa. E não deve ter carga tributária mais alta tampouco. Esse aspecto é importante porque, volta e meia, ministro da Fazenda, vocês ouvem a mesma história. Não, eu vou precisar aumentar impostos, ou corta gastos, aumenta impostos, já que não cortou gastos, então vou aumentar impostos para zerar o déficit. Essa retórica, a retórica típica do ministro da Fazenda, não leva a nada. Porque o que acontece é aumenta os impostos, aumenta a carga tributária, e daí no round seguinte, os políticos gastam mais. E o déficit ressurge. O Brasil tem hoje um déficit maior, com 33% de carga tributária, do que tinha quando tinha 22% de carga tributária. Então, aumentar a carga tributária é simplesmente piorar o problema. Para aumentar a carga tributária, pode ser zero déficit no curto prazo, o ministro da Fazenda sai, digamos assim, santinho. Aí, os gastos vão aumentar depois. E o problema vai ressurgir, o mesmo problema, o país vai estar pior. Então, carga tributária tem que levar no essencial. Você não deve nem diminuir nem aumentar. Tem que rebalancear a carga, porque tem isenções, tem tributações excessivas de um lado, tributações baixas demais de outro. Rebalancear na direção de eficiência e justiça social. Primeiro assim, você não vai dobrar a renda nenhum mandato, nem 2. Então, na verdade, é um plano para o país, é um plano de longo prazo para o país.
a renda norte-americana, renda per capita, é 5 vezes a brasileira. O Brasil não calcula renda do jeito certo, calcula nos Estados Unidos, mas o PIB, PIB per capita você calcula. Tem diferenças técnicas que não vou entrar aqui. Os Estados Unidos tem o cálculo de PIB e renda certinho. Mas o ponto é o seguinte, você tem que definir a meta para onde você quer chegar e amarrar as reformas na meta. Esse é um ponto importante, conceitual, porque uma coisa é você dizer o seguinte, olha, eu quero privatizar, eu quero fazer abertura comercial, eu quero eliminar o déficit público, eu quero que o Estado proveja uma melhor educação para as pessoas. Isso é verdade e acho que muita gente vai falar. O segredo não é, primeiro, como é que implementa, mas para onde você quer chegar. Se você perguntar o seguinte, qual peso eu dou para cada uma dessas coisas, depende de qual é o objetivo. Entende? Quando eu digo fixar o objetivo, duplicar a renda, eu não quero antecipar muito do que eu vou falar mais à frente, isso claramente instaura uma hierarquia entre os objetivos. Né? O que é crítico fazer agressivamente na partida e onde eu devo gastar capital político na partida, o que não é tão crítico que eu posso fazer um pouco mais ao longo do tempo, o que gera mais resultado para a produtividade já. Todo problema é complexo, e o nosso país é um problema de ordinária complexidade, tem sempre uma solução simples, que 99% dos casos está errada, né? Sempre. Então é fácil, muitas vezes, pessoas chegar, não, o problema do Brasil é esse, eu vou fazer isso, vou resolver. Fácil falar, normalmente errado. Você tem que ter um objetivo, e dadas as várias reformas que o Brasil precisa fazer, e manter o ímpeto reformista atual e, na verdade, aumentá-lo é crítico, qual é a prioridade? Onde você enfatiza? Quando você define o objetivo, você pode fazer uma hierarquia. E a hierarquia é muito simples, é capital político. Né? Então, o conceito básico é esse. Né? Mas eu não quero avançar, não, mas o conceito básico é esse. O PSDB, eu nunca nem me filiei ao PSDB, porque eu não tenho vocação política nenhuma. Nunca quis me candidatar a nada, nunca participei de política partidária e não o farei. Então, é uma questão de vocação pessoal. Tenho o maior respeito pelos políticos, porque realmente é importantíssimo ter bons políticos. São os bons políticos que movem o país para frente, mas não é a minha vocação, tão simples quanto isso. O avanço do liberalismo do Brasil sempre nunca foi linear, foi sempre um processo complexo. No plano real, você tinha um núcleo liberal e, na verdade, que o Fernando Henrique deu peso político dentro do partido e muita resistência dentro do partido também, porque faz parte, nenhum partido é homogêneo, particularmente o partido grande nunca é homogêneo. Vou dar um exemplo para você. Quando presidente do Banco Central, eu coloquei minha primeira prioridade, que seria bancos estaduais. Você não pode ter controle monetário quando os bancos estaduais sacam da reserva do Banco Central e os estados são entes federativos independentes. E o Estado não pode falir. Então, é um problema impossível, porque o Banco Central, um banco estadual fica negativo em reservas, força o Banco Central a emitir, por definição, ou tem que liquidar, mas se liquidar, você na verdade está liquidando uma controlada de um ente federativo, que é um problema enorme, ou tem que sancionar o fato de estar negativo em reserva, se permite ao Banco Estadual emitir moeda, tão simples quanto isso. E a primeira intervenção foi na Banespa, que era, na verdade, em São Paulo e com uma gestão PSDB. Um clash monumental que eu tive com o Covas, que aliás eu gostava muito dele, porque o PSDB paulista não queria. Dizia, não, o Banespa foi quebrado pela gestão Fleury e Quércia, nós vamos restaurar. Eu falei, não, eu não quero que restaure. Não adianta você ter uma boa gestão estatal, porque o problema é o seguinte, ela não perdura. Depois entra outro governo que piora. Então foi um clash interno do PSDB. Eu dou outro exemplo. Naquela altura, o Alckmin era vice-governador. Ele tocava o programa de privatizações de São Paulo, por exemplo, Eletropaulo.
Ele que fez a privatização da Eletropaulo. Com resistência do PSDB de São Paulo contra a própria diretriz do governo de São Paulo. Estou te dando exemplos para dizer o seguinte: os caminhos digamos assim, da construção do liberalismo são sempre muito mais complexos do que parece. Uma coisa boa que está surgindo é que o país está mudando, está se tornando mais consciente. Vou terminar aqui com uma historinha aqui eu tive várias encarnações na vida, mas uma delas foi a encarnação acadêmica, né? E como acadêmico, a dada altura, eu estava em Princeton, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, depois tinha saído, já me formado no MIT, e foi ser assistente de um professor, que é Albert Hirschman, que todo mundo conhece. Estava meio intimidado, um homem tão famoso, era jovem, então, e cheguei na sala, primeiro dia, tinha um papel em cima da mesa dele, dizendo assim, que o título era em espanhol, o esgotamento do processo de substituição de importações. Cheguei meio tímido e tal, ele falou: você leu? Realmente não tinha lido, nem sabia que existia. Eu não falei: olha, professor, o senhor me desculpe, já pedi desculpas de partida por não ter lido. Ele falou: não, eu também não li, mas me mandaram, mas ele não deve ser bom. Eu fiquei curioso, falei: mas por que não é bom? Eu não tinha lido, não? Ele falou: olha, toda vez, na vida das sociedades, toda vez que tem algo se esgotando, tem um novo surgindo. Analista que só vê o que está se esgotando, só vê a superfície. Tem que prestar atenção no novo. Aquilo me marcou, entende? Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, tem um novo surgindo. Mas o novo, não estou falando de partido novo, não. O novo, na verdade, é o seguinte. Primeiro, o liberalismo avançou muito. Tem uma consciência do liberalismo enorme hoje em dia. O liberalismo tem uma longa tradição, tem séculos de tradição. Neoliberalismo é uma vertente, mas tem séculos de tradição. Se você olhar, por exemplo, a primeira defesa consistente da renda mínima universal foi feita por John Stuart Mill, que é o clássico do liberalismo inglês. A defesa do direito a voto para mulheres foi feita pelos liberais na Inglaterra, John Stuart Mill de novo, com o argumento que você não consegue ter uma sociedade democrática se não tiver igualdade de representação. Por isso, todos os as sufragistas, que era um movimento que no final do século XIX pressionou para as mulheres terem direito a voto, eram todos associados ao liberalismo inglês. Então, o liberalismo tem uma longa tradição. Mas, infelizmente, na América Latina, ela foi dominada por esse mundo da CEPAL, do intervencionismo, esquerda, etc. Então, tem uma coisa nova surgindo, que é a consciência, particularmente nos jovens, da importância de entender a tradição liberal, primeiro. Tem outra coisa nova surgindo boa, que é o interesse dos jovens pela vida pública. Eu pertenci a uma geração engajada contra o governo militar e tal, mas todo mundo da minha geração é engajado, politicamente falando. Hoje eu vejo minhas filhas, enfim, tem uma juventude hoje que está interessada em vida pública, quer trabalhar em setor público, quer se candidatar. A política deixou de ser aquela coisa que os americanos... Não é coisa de loser, como os americanos diriam. Não é isso, não. A política está sendo levada a sério. Então tem muita coisa nova surgindo. E nesse contexto, é natural que o PSDB também se renove, entende? Mas eu diria para você que esses caminhos em direção ao liberalismo são muito mais complexos, não são lineares. Se você pegar a MDB, por exemplo, para dar um exemplo, do MDB ou PMDB, sempre foi fisiológico. Tem de tudo lá dentro. Né? Mas acabou fazendo uma gestão liberal em muitos aspectos. Entende? Então, essas contradições internas de grandes partidos existem em qualquer lugar do mundo. Né? Aliás, nossa evolução política tem que ser na direção de ter menos partidos. Hoje tem muito partido porque, sinceramente, é um bom negócio montar partido. Você monta partido e ganha dinheiro montando partido, né? Porque depois vende a legenda, tem televisão, etc. Você tem que ter menos partidos. Quando tem menos partidos, será partidos maiores e certamente mais heterogêneos também. Faz parte da vida política.